Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você, quando estiver assistindo esse vídeo, esteja tudo bem contigo, com tua família. Espero quanto antes a gente consiga, ainda tenho esperança, voltar para as nossas atividades, mas desde que em segurança. Vamos dar uma ajuda aí para a ciência, vamos manter o nosso isolamento para que quanto antes passar a gente consiga normalizar os nossos estabelecimentos de saúde, que tenha vaga para todo mundo, não só para quem tiver infectado pela pandemia, mas também para todos os outros que precisarem de socorro. Então vamos fazer nossa parte, a gente está fazendo nossa parte daqui, a gente volta com conteúdo, não ficar com muita enrolação não, a gente já passou uma semana ali prévia da nossa prova, a gente fez uma revisão, depois foi uma semana inteira para a prova, depois a gente fez uma devolutiva e finalmente a gente começa com conteúdo novo. Um último aviso para você que está assistindo essa aula mais cedo. Nós não vamos fazer nossa parcial. As atividades previstas como a VP2 seria ali uma apresentação em grupos que cada equipe iria apresentar a conexão da sustentabilidade com um ramo específico do direito. Então, por conta disso, eu vou fazer um esforço para que a gente consiga adiantar o conteúdo e fazer uma videoaula com a relação ali, algumas relações pelo menos mais básicas da sustentabilidade com alguns ramos do direito. Tudo bem? Mas, pessoal, nessa nova etapa, nessa segunda parte da nossa disciplina, o intuito maior, tanto com as parciais que estavam planejadas, como com as aulas que continuariam, seria exatamente fazer uma relação mais próxima do direito positivado que nós temos com esse princípio que nós discutimos, a sua criação, seus sentidos, seus significados. E é exatamente por isso que eu tenho que dizer para vocês que não tem como abandonar a primeira parte da nossa disciplina na nossa AV2, que vai valer de 0 a 10. Então, é um conteúdo que ele é cumulativo, por óbvio, porque até agora a gente estudou o que é a sustentabilidade e agora a gente vai ter que aplicá-la, claro, sabe, lembrando que ela é o tempo todo, aos ramos do direito. E, pessoal, nessa primeira aula eu vou fazer a relação da sustentabilidade com as licitações. Eu sei que parte de vocês já pagou a disciplina de Direito Administrativo, as disciplinas, né, Administrativo 1 e 2, e já passou pelo assunto das licitações. Eu não vou fazer uma análise específica, tal como vocês têm em direito administrativo. Então, você que já pagou, não se preocupa tanto, aproveita um pouco a revisão de alguns conceitos-chave que a gente precisa falar aqui, mas também lembre que o nosso foco, tanto você, agora, você que já pagou como ainda não pagou licitações, o que eu vou cobrar de vocês não é tanto o que é a licitação, mas principalmente a sua relação com a sustentabilidade. Tudo bem? E é uma relação bem escancarada lá no artigo 3º. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura do referido artigo da Lei 8.666 de 1933. Tudo bem? 1993, professor. Ok. Pessoal, primeiro que eu gostaria de falar para vocês, licitações é pedir licença rapidamente para recapitular ou introduzir o conceito de licitação. E aí eu começo falando para vocês que as licitações são um procedimento. William, procedimento como um conjunto concatenado de atos. Então, olha, eu vou publicar um instrumento convocatório, ok? Normalmente esse instrumento é o edital, não obrigatoriamente. Eu vou esperar a apresentação das propostas. É claro, vai depender da modalidade, mas pode ser antes ou depois. Eu vou ter a habilitação, depois eu vou ter uma fase de impugnação das propostas, depois eu vou ter o julgamento das propostas, para depois eu chegar ali, depois de um longo e árduo caminho, no vencedor da licitação e na contratação do vencedor com o poder público. Tudo bem? E aí, pessoal, é um procedimento, mas é um procedimento de natureza administrativa. Lembro para vocês, pessoal, que é um procedimento administrativo porque ele é realizado pela administração com A maiúsculo.
Administração pública. Administração essa que, por favor, não confundam com o poder executivo. Apesar de ser uma função típica do poder executivo administrar, tudo bem, mas também é função atípica do legislativo e do judiciário também participarem nessa administração, ok? Então, o controle da folha de pessoal, a aplicação de sanções ao seu próprio pessoal, contratação da construção de uma sede, uma reforma, de material de gabinete, tudo isso aí faz parte de uma função atípica do Legislativo e do Judiciário, que são diariamente necessárias para manter o funcionamento da máquina. Tudo bem? Então, vamos lá. É um procedimento, ok? Já falei o que é procedimento, de natureza administrativa, beleza, que deverá ser limitado por uma lei. Eu lembro a vocês que, pelo artigo, vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui para a Constituição Federal de 88, lá no artigo 22, lá no inciso 27, nós temos que competência privativa da União é editar normas gerais sobre licitação. Claro que o próprio parágrafo do artigo vai autorizar que lei complementar permita que os estados e os municípios e o Distrito Federal ditem normas suplementares, complementares, do interesse local. Claro, que não venham divergir com essa norma geral editada pela União. Tudo bem? Então vamos lá, é um procedimento administrativo disciplinado por uma lei, ok, também por um ato administrativo prévio, como eu falei para vocês, do instrumento convocatório, beleza, que determina critérios objetivos de seleção de uma proposta. William, que são critérios objetivos, são critérios que limitem a atuação do nosso gestor público para que ele não venha escolher simplesmente pelos seus gostos pessoais. Nós precisamos, na licitação, da igualdade de concorrência a todos os que vão participar, então nós precisamos saber o que é que está sendo contratado. E nesse sentido, pessoal, diante desses critérios objetivos, nós vamos ter pelo menos 4 tipos de licitações. Então, 4 tipos, não confundam com modalidades, vocês que já estudaram. Então, eu vou ter a licitação por menor preço, eu vou ter aquela por melhor técnica, eu vou ter a por técnica e preço, e eu tenho também a de melhor lance. Ok, tudo isso aqui, pessoal, no intuito de trazer critérios objetivos e afastar o mero arbítrio do legislador. Então, se eu quero contratar a aquisição de 1 milhão de canetas esferográficas azuis, beleza, então eu digo mais ou menos o que é que eu quero daquela caneta, e aí os concorrentes que quiserem participar do procedimento, eles vão oferecer os seus preços e deve ganhar aquele que ofereceu o produto mais barato. Claro, pessoal, que em algumas situações a gente sabe que existe um barato que sai caro, então por isso mesmo surge a de técnica e preço. Então eu vou dentro de uma margem objetiva de padrões mínimo e talvez de padrão máximo, escolher aqueles produtos que me tragam melhor custo-benefício. Temos o de melhor técnica, normalmente atrelado à escolha, por exemplo, em um concurso, não concurso público de cargos, mas um concurso para escolher o melhor projeto arquitetônico, por exemplo, o melhor slogan, o melhor desenho que vai representar aquele governo, aquela entidade pública. Então, são maneiras práticas de lembrar que não é só o preço, isso vai ser importante, a gente vai voltar a isso, não é só o preço que vai contar. Claro, temos a técnica de menor preço, mas temos outras possibilidades. Temos a de melhor lance, como eu falei para vocês. E a melhor lance, eu lembro que contratar com o poder público não é obrigatoriamente o poder público que está comprando. O poder público também pode estar vendendo. E se ele estiver vendendo, é claro que ele quer o lance mais alto pelo produto que ele colocou no mercado. Tudo bem? Então, pessoal, é um procedimento administrativo disciplinado por lei, um ato administrativo prévio que traz critérios objetivos para a seleção e contratação de uma proposta mais vantajosa. E aí, pessoal, mais vantajosa para quem? Pessoal, eu devo dizer para vocês que esse procedimento todinho que a gente está falando aqui do seu
conceito, ele tem o dever de proteger o interesse público. Meus amigos, quem ainda não pagou direito administrativo, eu já digo a vocês, o princípio mais importante do direito administrativo chama supremacia do interesse. Supremacia, professor. Do interesse público sobre o privado. Que é isso, William? Quer dizer que a vontade, o interesse geral de todos, ele está acima do interesse individual de apenas um indivíduo, de apenas uma empresa. Então, eu tenho sempre que colocar o interesse da administração pública, que o seu interesse imediato é a melhor qualidade de vida de seus cidadãos, ok, então eu tenho que garantir que esse interesse público seja mais importante no dia a dia do que o interesse de um único cidadão. Claro, se eu puder conciliar de todos os cidadãos, ok, o que eu não posso é trazer privilégios. Então, nesse mesmo sentido de não trazer privilégios, esse procedimento ele visa garantir a isonomia entre os concorrentes, evitar que os nossos administradores só deem vez ao chamado amigo do rei, né? Infelizmente, a gente já derrubou a monarquia, mas a gente ainda vê muitos nos nossos governos, nas diversas searas, nas diversas entidades, sejam municípios, sejam estados, o DF e a própria União, e a gente vê a proteção de interesses dos amigos do amigo, ou do amigo do presidente, do amigo do governador, então, enfim, do vereador. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, se você não quer contratar com o poder público, ótimo, tudo bem, mas se um dia você decidir contratar com o poder público, você tem que saber que vai ser tratado com igualdade na concorrência. Tudo bem? Paridade de armas, se quiser chamar assim. E aí, pessoal, no intuito de garantir o interesse coletivo, e claro, a escolha da proposta deve ser sempre a proposta mais vantajosa para quem? Para o contratante? Não. Para o contratado, não, professor. Sempre para o poder público. Independente se ele está comprando ou vendendo, prestando ou recebendo prestação de serviços. Tudo bem? Agora, lembrando que o interesse público como interesse coletivo e não o interesse do administrador. Então, procedimento administrativo disciplinado por lei, ok, com critérios objetivos para a seleção, para evitar os arbítrios do administrador, para escolher a proposta mais vantajosa, garantindo a isonomia, a moralidade. E aí, pessoal, sempre conduzido por um órgão dotado de competência específica. Esse órgão será a comissão de licitação. Tudo bem? Então, vamos lá. Tudo isso que eu falei para vocês está resumido no artigo 3º da Lei 8.666, lá de 93, que foi atualizado, meus amigos, esse artigo 3º, lá em 2010, pela Lei 12.349. Vamos lá fazer a leitura. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, ou seja, o administrador tratar igualmente os iguais, tudo bem? Como também não favorecer nem prejudicar um ou outro concorrente, da igualdade na participação. Então, isonomia, a seleção, olha, da proposta mais vantajosa para a administração pública, professor, isso já foi falado. E a promoção, olha aqui, meus amigos, grifado, destacado do desenvolvimento nacional sustentável. Eu devo dizer, pessoal, que essa parte do desenvolvimento sustentável não estava na redação originária, ou na redação original do artigo 3º da Lei 8.666, mas foi acrescido em 2010. Então, hoje, não há que se falar em licitação longe da sustentabilidade.
É a própria lei quem está determinando, não é uma interpretação do professor William de maneira sistemática, de acordo com a Constituição. Podia ser nenhum desrespeito quanto a esse tipo de interpretação. Ótimo exercício interpretativo, hermenêutico, mas, pessoal, quando nós temos uma positivação expressa, tal como nós temos hoje, não há como fechar os olhos. Infelizmente, ainda hoje a gente tem comissões de licitação muito preocupadas com o que vai pagar. Mas não é só o que vai pagar, é garantir um desenvolvimento nacional sustentável. É optar sempre que possível, pelo produto menos poluente, pelo produto produzido no Brasil, pelo produto que está incentivando a criação de novas tecnologias, que está gerando emprego aqui no nosso país, na nossa região. Tudo bem? Então, que vise a garantia do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com princípios da, olha aqui, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da administrativa. Pessoal, basicamente nós temos aqui o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, está aqui, moralidade, publicidade está aí também, da eficiência. Ok, William, a eficiência não está aqui. Pessoal, não está de maneira expressa, mas está na Constituição, né? Não se pode falar de direito administrativo sem eficiência. E é claro que no correr da Lei 8.666 e das demais leis que versam sobre as licitações, nós temos um apreço muito grande pela eficiência, inclusive a eficiência como sendo algo necessário para a chamada sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Tudo bem? Produzir mais com menor quantidade de recursos, não viver às custas da natureza, não viver às custas dos outros seres humanos, não viver à custa das outras nações, não viver à custa das gerações vindouras. Tudo bem? Pessoal, até excedi os 15 minutos propostos para o primeiro bloco. Até daqui a pouco. Aproveita, bebe uma água e dá uma alongada aí.